Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui para responder uma dúvida que é frequente aí de muitas pessoas. Qual a quantidade ideal de ações que você deve ter em sua carteira de investimentos e o que seria excesso de diversificação e se a ponto de você ter uma quantidade muito grande de ativos na sua carteira, você vai estar pulverizando a sua carteira e os seus ativos. Então eu quero responder essa dúvida aqui que muitas pessoas têm. Então se você se interessa sobre o assunto e quer aprender mais sobre investimentos, se inscreva no canal porque aqui eu trago vídeos semanais mostrando todos os meus aportes na bolsa, notícias de empresas, dividendos e muito mais. E indo direto ao ponto, muitas pessoas aí consideram que uma quantidade ideal de uma carteira de ações focada seja em dividendo ou crescimento seria um total aí de 12 ativos, né? Então, muitos especialistas em investimentos e conhecidos no mercado têm essa definição que uma quantidade ideal seria em torno de 12 a 15 ativos. Porém, a gente pode observar que muitos dos grandes investidores da bolsa, seja aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e aqui eu trago aqui uma frase do próprio Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores de sucesso, bilionário, né, e ele traz aqui essa frase que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Então faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Então aqui ele está dizendo, ela faz pouco sentido para quem realmente sabe o que está fazendo. E até mesmo trazendo a ideia que você não deve muito que diversificar de maneira gradativa aí o seu patrimônio. Porém, eu trouxe aqui também toda a posição aqui da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, e a gente pode observar aqui que ele tem uma quantidade muito grande de ativos, porém 70% aí da sua carteira de investimento em relação ao valor está contida somente em 5 empresas, né? Então a gente pode observar que ele faz sim uma boa diversificação de ativos, porém a maior parte da sua carteira ela está concentrada em poucos ativos. E até mesmo essa matéria aqui traz de uma maneira mais clara, inclusive estou deixando aqui na descrição para você que quer conhecer, que a carteira dele aí está focada realmente aí, conforme eu falei, somente em 5 ações, né? Eu vou trazer aqui para vocês quais são, né? A primeira posição aqui é o American Express, a segunda posição aqui, maior posição dele é a Apple, Bank of America, Coca-Cola e Chevron. Então você pode observar que ele tem uma carteira sim, com uma quantidade grande de ativos, porém 70%, maior parte aí da sua carteira está focada somente em 5 ativos, né? Então isso aí é algo que prova que você pode sim fazer uma boa diversificação na sua carteira, porém grande parte da sua carteira você tem que focar em realmente boas empresas aí a qual você vê que são mais seguras em histórico, tanto de crescimento como também empresas que pagam bons dividendos e que você vê aí perspectivas maiores de crescimento para longo prazo. E aqui eu trouxe até 2 livros aqui que são muito importantes para quem quer aprender mais sobre investimento. Também estou deixando o link na descrição se você tiver algum interesse. E até mesmo aqui o famoso investidor Peter Lynch, famoso pelo seu fundo de investimentos, a qual teve aí recorde de rentabilidade e na época ele possui mais de 1000 ativos em seu fundo de investimento. Então considera-se que ele realmente aí tinha uma boa diversificação, até vamos dizer assim exagerada, porém essa quantidade de ativos ele conseguia aí acompanhar todos esses ativos da sua carteira como resultados, né, e indicadores aí que faziam ser relevante a sua administração do seu fundo de investimentos. Um outro caso aqui mais conhecido da gente é o Luiz Barsi, né, grande investidor da bolsa brasileira, um dos maiores investidores, pessoas físicas hoje, bilionário, e ele traz aqui no seu livro aqui, a qual vem titulado O Rei dos Dividendos, toda a sua história e saga aí na bolsa de valores brasileira. E o Barsi da mesma maneira, ele tem aí grande quantidade de ativos aí, em torno de 30 ativos em média em sua carteira, porém grande maior parte da sua posição ela está focada aí em poucos ativos, né? Então aí boa parte da sua carteira está focada somente em uma empresa que é a Unipar, né, e Banco do Brasil e várias outras empresas que a gente conhece aí, que ele sabe que ele tem em carteira, porém aí boa parte está dividida nesses grandes ativos, não somente aí em poucos ativos, conforme muitos falam em ter somente aí, vamos dizer, em 10, 12, 15 ativos e colocar aí, vamos dizer, 5% da sua carteira em cada ativo, né? Então isso aí não seria uma boa estratégia de investimentos. Então a gente pode observar que grande maioria dos investidores a qual tem muito sucesso na bolsa de valores faz aí uma estratégia parecida, que é ter uma quantidade de ativos em sua carteira de número relevante, porém aí posicionando boa parte de valor em determinados ativos. Claro que, pessoal, é bom de deixar bem claro, se você realmente agora está iniciando a sua carteira de investimento, está começando a montar hoje a sua carteira de investimento e você tem um patrimônio aí que não é tão alto em relação a valores, o ideal é você começar comprando aí poucas empresas, né? E conforme o tempo, a diversificação ela vai acontecer de maneira natural, né? Então você não pode ter somente isso, essa regra na sua cabeça em realmente diversificar o seu patrimônio em várias classes de ativos, em vários ativos, porque isso sim irá ser considerado uma pulverização muito grande da sua carteira. Então, a título de exemplo, se você tem aí R$1.000 e quer começar a investir na bolsa de valores, considere aí começar com uma empresa, depois você aí acumular uma certa quantidade de ativos, né, em torno aí de R$3.000, você já vai ter aí, vamos dizer, 3 empresas em sua carteira e conforme o tempo, você vê aí que aquele ativo, aqueles 3 ativos, um daqueles que você colocou em carteira está em patamares de preço mais atrativos, você continua assim aumentando a sua posição nele, até que pouco a pouco você vai ver aí, começar a entender um pouco mais sobre o mercado, vai conseguir acompanhar
acompanhar mais empresas pouco a pouco, resultado delas, entender mais sobre os indicadores de mercado fundamentalista, e você vai ver que instantaneamente vai começar a aparecer outras empresas aí a preços atrativos, e aí vai fazer sentido sim você colocar essas empresas em sua carteira, e com isso, quando você vê, você já vai ter uma quantidade certa de patrimônio e também de ativos na sua carteira. Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como eu faço essa minha diversificação da minha carteira de investimentos, considerando a título de empresas e classe de ativos. Então aqui eu estou no Investidor 10, a plataforma a qual eu faço o gerenciamento da minha carteira hoje. Para você que quer conhecer, estou deixando também na descrição do vídeo o link. E eu tenho 52% da minha carteira em ações, 18% em fundos imobiliários, e aqui na parte da renda fixa eu tenho 16% em fundos de investimento, porém aqui eu tenho uma parte aqui de um CDB de em torno aí de 2,5%, né? Então na renda tem aí quase 20%. Tenho também investimentos no exterior, que aqui tem os stocks e rates, né? E tem uma parte aqui de 5% em criptomoeda. E a minha carteira ainda não tá da maneira como eu queria, porque obviamente está em construção. Porém aqui na maior parte dela, igual eu mostrei, 52% está em ações. Eu tenho hoje 13 ativos, tá, pessoal? E nesses 13 ativos, a maior parte da carteira aqui, em torno de 13%, está em Banco do Brasil, 7% em Taesa e Santander, a qual eu tenho aí praticamente 6%. Então essas três aí são as minhas maiores posições. Porém, o meu objetivo hoje, aos patamares de a bolsa, eu considerar que está barata em relação aí ao histórico do PL da bolsa. Então eu considero hoje meu objetivo em aumentar de maneira gradativa a minha posição nessas empresas a qual eu tenho hoje em carteira, pouco a pouco, porque eu quero chegar aí ao meu objetivo aí de ter aí um patrimônio somente em ações de 100 mil reais. Claro que eu sei muito bem que em relação a valores, isso é somente fruto do seu ego, como aí o Luiz Bassi deixa bem claro. A gente não deve focar somente em aumentar o valor, porém o nosso maior objetivo tem que ser realmente aumentar a quantidade de ações, né? Então fazendo isso, conforme a gente tem um número maior de ações, a gente vai ter aí dividendos e renda passiva cada vez maiores na nossa carteira, e isso realmente é o que vai fazer a gente poder aumentar os nossos aportes e também realmente vai pagar as nossas contas. Porém, meu objetivo de chegar a esse valor aqui de 100 mil em ações é em si também esses 10 mil aqui que falta, é eu conseguir comprar maior quantidade de ações dessas empresas a qual eu vejo hoje que estão bem descontadas. Lembrando, nada daqui do que eu estou falando é recomendação de investimento. E após chegar a essa primeira meta minha, a qual eu tenho aí de conquistar esse valor aqui, aumentando aí gradativamente o número de ações das empresas a qual eu vejo aí que estão com patamares de preço atrativos, eu quero aí estar abrindo posições em empresas menores, empresas mais voltadas a crescimento, mas que tenham aí em sua política de dividendos e também aí no seu estatuto da empresa indicadores e margem de crescimento e também de crescimento de pagamento de proventos para os acionistas. Então, grande maioria das empresas a qual eu tenho em carteira hoje é voltada aí à energia elétrica, voltada também ao setor financeiro, papel e celulose como a Klabin e a Irani. Então, grande maioria das empresas a qual eu tenho em carteira hoje são empresas grandes, né, e que não vão aí dobrar de tamanho de uma hora para outra. Vamos dar o exemplo aqui, minha maior posição é o Banco do Brasil. Então, dificilmente em pouco tempo aí o Banco do Brasil ele vai multiplicar e vai dobrar de tamanho. Obviamente, a gente sabe o tamanho do Banco do Brasil. Porém, o potencial de crescimento a qual eu tenho aqui de receber proventos do banco e pegar esses proventos e estar investindo em outras empresas faz muito sentido para a minha estratégia de investimentos hoje. Porém, eu vejo muito também importante a gente aí estar abrindo a cabeça e fazer conforme aí esses grandes investidores fazem, que é ter uma quantidade boa de ativos, porque se eu conseguir aí alocar em minha carteira uma posição aí bem pequena, como aqui eu tenho posições aqui que se referem a 1 a 2% da minha carteira, como a Alupar, como Itaúsa, como Bradesco, como Caixa Seguridade, que são empresas aí a qual eu pretendo aumentar pouco a pouco aqui essa porcentagem, ter uma posição aí mais relevante na minha carteira, porque são empresas muito boas, né? Porém, eu acho muito válido a gente ter em torno aí pelo menos de 5 a 8 ações de empresas que têm aí uma boa política de crescimento e também crescimento de dividendos, que estejam também em setores perenes da bolsa e que para longo prazo possa aí dobrar de tamanho, e com isso a gente vai ter aí uma apreciação de rentabilidade muito grande. E mostrando de maneira geral a diversificação da minha carteira hoje, eu tenho aí 88% da carteira no mercado nacional e apenas aí 11% investimentos aí no exterior. E olhando aqui, né, o saldo total, 51% está em ações, como eu mostrei, e aqui consecutivamente aqui posições menores a qual fazem parte da carteira. Então, como eu faço uma boa diversificação também em setores de ativos diferentes, como criptomoeda, investimentos no exterior, fundo imobiliário, o mercado de ações, conforme eu mostrei para vocês lá, eu tenho posições aí que não são tão relevantes na carteira, porém são empresas boas, empresas aí consideradas previdenciárias, mas que a título de porcentagem eu não tenho uma porcentagem tão grande e relevante na carteira. Porém, são empresas a qual eu quero estar levando aí por 5, 10 anos aqui na carteira do canal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E considere se inscrever no canal, como eu falei, para você continuar a acompanhar os vídeos a qual eu trago aqui. Tô deixando na descrição do vídeo aqui também o link do meu Instagram, porque lá eu trago vários conteúdos sobre investimentos. E até o próximo vídeo e até mais.